Olá, galera. Hoje eu irei trazer um vídeo sobre C Sharp e iremos fazer um exercício de verificador de idade, cujo, se a pessoa tiver menos de 18 anos, o acesso será negado, caso contrário, o acesso será permitido. Essa é a nossa tela inicial do Visual Studio 2019, o que eu optei por usar. Ao lado esquerdo temos todos os meus projetos que eu já abri, já criei aqui nessa plataforma. E ao lado direito, a introdução, onde temos 4 abas, e a aba que iremos usar é criar um projeto para poder iniciar o nosso projeto. Depois irá carregar os modelos. Eu irei usar o modelo de Windows Forms para essa atividade. É só pesquisar na barra de pesquisa Windows Forms e você vai clicar na primeira opção que aparecer. Como eu já tenho mais costume de usar, ele ficou anexado para mim e eu só cliquei. Bom, agora vamos para a configuração do nosso novo projeto. Temos duas abas, que é a de nome e a de local. No nome você coloca o nome do projeto, eu coloquei de verifique idade, e no local você coloca o caminho onde você vai armazenar o seu projeto. Você clica nos três pontinhos para escolher com mais definição, e eu criei uma pasta só para armazenar na área de trabalho, você pode colocar onde você quiser. Feito isso, é só clicar em criar e esperar carregar seu projeto. Ele demora um pouquinho, mas ele carrega. Depois de carregar, vai aparecer esse layout para poder mexermos no layout do nosso sistema. E de cara temos o Forms, que é nada mais nada menos que o nosso sistema. E eu vou mexer no tamanho dele para poder ficar legal quando ele aparecer, né? O nosso verificador de idade. Depois irei clicar nele e ir para a aba direita de propriedades e procurar a aba escrita fonte e em text, que é o título do nosso sistema. Eu vou mudar a form 1 para colocar verifique idade. E depois que eu der Enter, você vai perceber que o título que estava Form 1 vai ficar Verifique idade. Ao clicar em cada elemento, você tem acesso às suas propriedades, que é onde podemos mudar a aparência, a fonte e o design. Bom, no design nós temos o name, que é muito importante, porque é onde nomeamos os nossos elementos, e é bom dar um name para os seus elementos, porque vamos usar eles para chamar no código, né, o elemento. Para a atividade, eu irei usar a label, o button e a text box, que está aparecendo aí na tela. À esquerda da nossa tela temos nossa caixa de ferramentas, onde ficam nossos elementos. Eu vou selecionar a label, vou clicar em algum lugar na tela e vou, com ela selecionada, ir para o lado das propriedades. Vou mexer em text, que é o visual do que aparece, né, o texto que aparece pra gente no nosso visual, e vou escrever digite a sua idade. Quando eu der Enter, vai aparecer digite a sua idade no lugar de label 1, que é o que está escrito quando eu selecionei a label e coloquei ela lá. Eu vou dar Enter e vai aparecer digite a sua idade. O que acontece é que está muito pequeno, então eu vou clicar em fonte, vou ir nos três pontinhos e vou mudar o tamanho da fonte e colocar para 16. Eu dou um OK e a fonte muda de tamanho, ficou bem melhor assim, né? Agora eu irei adicionar a text box, que é uma caixa de texto onde o usuário vai armazenar a sua idade. Bom, os elementos, né, na caixa de ferramentas está tudo em ordem alfabética, então fica mais fácil de achar. Eu adicionei a text box. E a text box, ela é pequenininha, né? Tipo, eu queria um negócio maior, então eu selecionei ela, ela já estava selecionada, né? Quando eu cliquei e fui para as propriedades para poder mudar o tamanho na fonte. Eu vou em fonte de novo, três pontinhos e eu mudo a fonte. Eu mudei primeiro, coloquei para 11, só que eu achei que não deu muita diferença, então eu vou voltar lá e eu vou colocar para 16. Agora vamos adicionar nosso botão, que é o nosso elemento principal, já que é nele que vai estar a ação. O código vai estar dentro do botão e agora eu estou redimensionando ele para deixar ele mais harmônico. Vou lá nas propriedades, vou mudar a fonte para poder deixar a letra maior de dentro do botão, vou colocar 16. E eu vou lá no text e mudar, porque vai estar escrito botão 1, eu vou mudar para verificar, que é o que vai estar escrito dentro do botão. E ficou assim. Agora eu irei arrumar o nosso layout, né? Deixar mais bonitinho. Vou selecionar tudo ali, os elementos para poder centralizar eles. Depois eu irei dar um clique, apenas um clique, no fundo do Forms, em qualquer lugar do Forms, porque um clique você seleciona. Irei para as propriedades. Irei em Back Colors, em aparência, irei dar um clique em Back Color, irá aparecer uma setinha para baixo, eu vou clicar nessa setinha para baixo e lá vai aparecer três abas de cores. Tem sistemas, web e personalizar. Eu vou na web porque tem mais variedade de cores. Eu selecionei uma cor aí, eu não gostei muito, né? E depois eu mudei, coloquei uma cor parecida, mas eu achei mais bonita. E, bom, assim ficou o layout do nosso Forms. Bom, lembra que eu falei que o name ele era muito importante para nomear os elementos que iríamos usar no nosso código? Então, vamos colocar o name nos nossos elementos. Como a label ela não vai armazenar nada e a gente não vai usar até então a label no nosso código, a gente pode deixá-la sem name. Mas como a caixa de texto ela vai armazenar o que o usuário
vai digitar e nós iremos usar esse número, esse dado, para poder fazer todo o nosso mecanismo, então vamos ter que nomear a nossa caixa de texto. Para isso, eu irei dar um clique na caixa de texto e irei para a direita na sua aba de propriedades, irei procurar pela aba de design e name, que é onde está escrito um name padrão da caixa de texto, mas a gente vai apagar isso para poder colocar conforme o nosso código vai ficar mais organizado. Eu vou colocar idade, underline TXT. Por que TXT? É a extensão para a caixa de texto, porque temos uma norma de cavalheiros que todo elemento tem uma extensão para poder ficar claro qual elemento é. A caixa de texto é o TXT, mas aqui ao lado estão algumas extensões que nós poderemos usar. Agora eu irei fazer a mesma coisa para o botão. Eu vou colocar o name dele de verificar underline btn, que é a extensão do botão, e ele vai ficar muito mais organizado, porque você vai bater o olho e você vai saber o que que é, entendeu? Você vai identificar o que que é e ele vai ficar muito mais organizado. Bom, agora só falta os códigos. Para começar a nossa codificação, iremos dar 2 cliques no botão verificar e ele irá abrir essa estrutura. Calma que eu vou explicar o que significa. Essa estrutura é esse private void verificar underline btn, que é o nome que eu dei para o meu botão, underline clique, é o evento de clicar. Quando você clica no botão, vai acontecer o que está dentro dessas chaves. Então, ele é basicamente uma sala feita para o nosso botão. Então, é o evento de clicar. Quando a gente clicar no botão, no nosso btn, no nosso verificar underline btn, ele irá fazer tudo o que está dentro dessas chaves. Agora iremos criar a variável que vai armazenar os dados coletados pela textbox. E o que vai ser coletado pela textbox? A idade do usuário. A idade é um número inteiro, então a variável que a gente vai criar é do tipo int, ou seja, o tipo inteiro. Então a gente vai fazer int espaço o nome da variável, que eu optei por colocar idade, já que a gente vai coletar a idade do usuário. Então vai ficar int idade igual a int.parse no caso. Por quê? Porque a textbox é uma caixa de texto, então tudo que ela obtém, que ela coleta, é texto. Então a gente vai ter que fazer a conversão do texto para número inteiro. Então vai ser int.parse com P maiúsculo. Aí abre parênteses e coloca dentro o name da caixa de texto. Lembra que eu falei que o name era importante? Então, justamente porque a gente vai usar agora. Aí coloca o name que você colocou para o elemento da caixa de texto e depois ponto text. Por quê? Text é o que a gente vai, é a propriedade que a gente vai manipular ali, porque a gente vai converter todo o texto da caixa de texto para número inteiro. Então a gente tem que colocar o ponto text para poder deixar claro que o que a gente está mexendo, a propriedade que a gente está mexendo é o texto da caixa de texto. Como o nosso sistema é um verificador de idade, temos que criar condições. Para isso, iremos usar o if-else. Sua estrutura funciona da maneira que if espaço parênteses, onde iremos estipular a condição, e abre chaves para estipular a ação que vai acontecer se a nossa condição for verdadeira. E o nosso else serve para determinar a ação que vai acontecer caso a nossa condição não ocorra. Para o nosso if, vou colocar a condição de idade menor que 18, ou seja, se a idade que o usuário colocar na caixa de texto for menor que 18, vai acontecer o que eu vou estipular nas chaves. Dentro das chaves, eu irei adicionar uma message box.show. O que é uma message box? É uma mensagem que aparece. Então, se a idade do nosso usuário for menor que 18, vai aparecer uma mensagem que eu irei estipular ela ali. A estrutura da message box é messagebox.show, que é o ponto show é para mostre isso daqui. Ponto show, abre parênteses, aspas. Dentro das aspas vai ser a mensagem que a message box irá transmitir se a condição for verdadeira, se a condição acontecer. Eu vou determinar o texto da nossa message box como acesso negado, ou seja, se a idade for menor que 18, mostra esse texto. Que texto? Acesso negado, que é o que está entre as aspas. É mais ou menos o que está assim até agora a leitura do nosso código. Então, eu vou determinar um else. Aí, ou seja, qualquer coisa que não esteja a condição, vai acontecer o que está no else. Ou seja, se a nossa condição é idade menor que 18, qualquer coisa que não seja menor que 18, vai aparecer o que está no else. O que vai estar no else? Messagebox.show, acesso permitido. Ou seja, se a idade for maior que 18, o acesso vai ser permitido. O nosso código ficou assim e eu vou fazer um breve resumo do que fizemos até agora. Primeiro, criamos uma variável do tipo int para poder armazenar os dados da textbox. E depois convertemos a textbox para int, porque todo o valor de uma textbox é string, é texto. Então temos que converter para int para poder extrair como números inteiros. Depois usamos o if else para determinar nossas condições, que no caso ficou
Se o usuário tiver uma idade menor que 18, mande a mensagem acesso negado. Caso contrário, mande a mensagem acesso permitido, ou seja, caso seja maior de 18, vai mandar acesso permitido. Agora basta só apertar no botão iniciar para poder rodar o nosso projeto. Agora eu irei testar, né? Vamos testar o programa para ver se está funcionando. No campo eu vou colocar o número 15, menor que 18, e vou apertar o botão de verificar. E vejam que ele mostrou uma mensagem escrito acesso negado. Aí só basta dar o OK e tudo bem. Agora vamos colocar qualquer outro número, tipo 18 para cima, para poder ver se ele aparece o que está no else. Bom, vou apagar a caixa de texto, vou colocar o número 30. Como vocês podem ver, ele mandou uma mensagem falando acesso permitido, ou seja, está funcionando o if e está funcionando o else. E é assim que fica o nosso sistema de verificação de idade. Eu vim trazer outra estrutura de um verificador de idade também, só para mostrar uma variação nas condições. Só a condição que está um pouquinho diferente, porque eu adicionei um adicional, que é o pipe, essas duas linhas retas, esses tracinhos retos entre idade menor que 18 e idade maior que 30. Então, o que que esse pipe faz? Basicamente, o código ficou agora como: se a idade for menor que 18 ou idade maior que 30, mande essa mensagem acesso negado. Ou seja, ele significa ou. E também temos adicionais como e, que ele pode adicionar também uma condição. Então, tipo, saber esses adicionais para o nosso código é muito bom porque evita da gente ficar usando vários ifs em um código e deixar ele poluído. Então ele fica muito mais limpo e mais bonitinho, mais profissional. E agora eu vou carregar o sistema e vou testar aqui com vocês. Vou colocar 12, que é menor que 18, e vai mostrar acesso negado. Vou colocar 35, que é maior que 30, e vai mostrar também acesso negado, porque eu coloquei essas duas condições em um só parênteses e em um só if. E esse foi o vídeo. Obrigada por assistir, espero que tenha ajudado. Até a próxima.